A graça e a paz da parte de Deus nosso Pai, de seu Filho Jesus Cristo, aos seus eleitos. Muito bom, irmãos, estamos mais uma vez aqui para mais um estudo na Epístola de Tiago. Eu espero que você continue sendo abençoado, continue sendo protegido, guardado, aquecido pela graça do nosso bom Deus, sua mente, o seu coração, sua família. Chegamos então ao nosso estudo de número 10. Hoje eu quero ver com vocês Tiago 2, de 5 a 7. Continuando a nossa temática, encorajamento e fidelidade, alcançando a maturidade cristã. No nosso último estudo, vi com vocês então Tiago capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Lá vimos então 3 verdades baseadas no texto. É importante dizer que se você ainda não acompanhou o vídeo, eu peço que você assista ao vídeo. Vimos então uma verdade no versículo de número 1 do capítulo de número 2, em que ele apresenta uma incoerência. A incoerência que Tiago vai apresentar lá no texto se você faz acepção de pessoas, então o amor de Deus não está em você. Como segunda verdade, ele vai apresentar no versículo 2 e no versículo 3 uma ilustração. Ele vai dar a ilustração de 2 homens entrando numa reunião, um homem rico e um homem pobre, e como eles eram tratados. E a terceira e última verdade, que é no versículo de número 4, ele apresenta então uma constatação. Tiago vai então dizer que se eventualmente agimos com acepção, fazendo acepção de pessoas entre o rico e o pobre, não só entre o rico e o pobre, tá? Mas é o exemplo que ele utiliza, automaticamente nós já estamos demonstrando de fato quem nós somos, se somos salvos ou não. Dando continuidade então ao nosso texto, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 7 de Tiago, ele diz o seguinte: Escutem, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Vamos orar, pedindo a direção e iluminação do nosso bom Deus? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por mais um dia guardado e protegido. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoa, muito obrigado. Nossa oração é por iluminação. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a entendermos a Tua palavra de maneira fiel, de maneira verdadeira. E igualmente eu peço pela minha pessoa, me ajude a transmitir a Tua palavra de maneira clara, de maneira que corações sejam abençoados e vidas sejam transformadas. A certeza que o Senhor é conosco, que eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu continuo com a mesma temática do vídeo do estudo anterior, que é buscando agir com imparcialidade, só que agora trabalhando a segunda parte, Tiago 2, de 5 a 7. Será que de fato então é correto valorizar e desprezar determinados grupos? Como primeira informação, nós encontramos o versículo de número 5, que ele vai nos apresentar um modelo. O modelo é o próprio Deus. Por isso o versículo de número 5 diz assim: Escutem, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Eu tenho algumas verdades que eu posso encontrar aqui no versículo e quero chamar a atenção juntamente com vocês. Primeiro, a expressão escutar. Essa expressão é utilizada para chamar a atenção. Então, aquilo que Tiago vai apresentar no versículo ou nos próximos versículos, isso precisa ser muito bem observado, muito bem destacado. Quando ele utiliza, então, meus amados irmãos, ele está tratando de maneira muito afetuosa, de maneira muito carinhosa. É um pronome de tratamento, mas não é qualquer pronome de tratamento, não é qualquer uso de tratamento na realidade. Ele está chamando de maneira afetuosa aqueles que fazem parte da mesma família. Por isso ele usa a expressão irmãos. A mesma família que Tiago está se referindo é a família espiritual ou a família da fé. E aí ele vai construir uma pergunta. A pergunta começa com uma negativa, só que mesmo começando com uma negativa, o que se espera da construção daquela pergunta é uma resposta afirmativa. Por isso ele diz: Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? A resposta é uma resposta positiva, que no caso é sim, não é uma resposta negativa. A outra expressão que eu chamo a atenção é a palavra escolheu Deus. A terminologia escolheu Deus, ele está apresentando um modelo que é perfeito. Olha como isso aqui é legal dentro do nosso texto. Já que nós, seres humanos, agimos fazendo acepção de pessoas, ele está apresentando aqui no versículo de número 5 que o modelo que ele apresenta é o próprio Deus, sendo que o próprio Deus não fez acepção e não faz acepção de pessoas entre ricos e pobres.
Prova é que aqui no versículo de número 5, ele apresenta a eleição de Deus, a escolha de Deus exatamente para os pobres. Então ele estabelece Deus como o modelo, ele estabelece Deus como o exemplo. Não escolheu Deus os que para o mundo, aqui é a ideia de uma perspectiva de fato social. Como é que socialmente o mundo que ele se refere aqui, queridos, é a ideia da humanidade, de uma sociedade. Como é que a sociedade vê, como é que a sociedade enxerga os pobres. Por isso ele diz, escolheu Deus os que para o mundo, tá, são exatamente pobres. É a ideia desta condição de necessidade, a situação de necessidade. A palavra pobre aqui ela significa necessidade em todos os aspectos, não só físico, mas também necessidades espirituais, emocionais. Ela engloba uma série de informações. Para o quê? Para serem ricos. Então, para serem, apresenta e constrói uma nova situação, uma nova perspectiva. Abundante, para serem ricos em fé, com a suma adição e herdeiros do reino, que é o direito de filiação. Olha como o versículo é fantástico, é muito bonito. Tiago estabelece então Deus como modelo, ele é que nós devemos seguir, porque ele não faz acepção de pessoas, não fez acepção de pessoas. Aqueles que são desprezados socialmente foram também escolhidos por Deus para estar em uma nova situação, mas uma nova situação de cunho espiritual, para serem supridos por meio da fé, com o direito de filiação. Direito de filiação de quê? De serem filhos do próprio Deus. Por isso o versículo começa lá, escutem meus amados irmãos, ele faz esta apresentação da mesma família. Ele prometeu, ele quem? Deus, então ele estabelece uma garantia divina e, consequentemente, aos que o amam. A ideia de amar está relacionado àqueles que são obedientes a ele. Então nós temos um versículo, meus irmãos, uma apresentação que Deus escolheu, que Deus elegeu também aqueles que estavam sendo desprezados, aqueles que estavam sendo rejeitados. Se Deus escolheu tais pessoas, por que que nós temos um comportamento de maneira muito preconceituosa para aqueles que são economicamente menos favorecidos? Isso não deve existir no meio cristão. O cristão verdadeiro não é aquele que trata com mais honraria uma pessoa que tem muito mais dinheiro e com menos honra aquele que tem menos dinheiro. Não deve ser assim. Pelo menos é o ideal. Infelizmente, de maneira prática, nós infelizmente, irmãos, mas infelizmente mesmo, é claro, eu estou trabalhando de maneira generalizada, mas nós às vezes infelizmente agimos com muito preconceito. Então, nosso versículo, ele chama atenção, ele usa de maneira afetuosa, ele faz a apresentação de pessoas que fazem parte da mesma família, ele espera uma resposta positiva, ainda que a pergunta comece com uma negativa, ele apresenta um modelo perfeito, ele apresenta a perspectiva social daqueles que são rejeitados, eles são rejeitados porque eles vivem em necessidade, mas ele apresenta Deus os colocando em uma nova situação, como ricos espiritualmente e herdeiros do reino de Deus, fazem parte da mesma família. Por que que esta promessa é garantia? Porque ela foi garantida pelo próprio Deus. Para toda pessoa, independente de rico ou pobre? Não, para aqueles que são obedientes ao nosso bom Deus. Eu quero chamar a atenção então agora para algumas lições com base aqui no nosso texto. A primeira delas, Deus não escolheu com base na condição financeira ou outra qualquer situação. A eleição de Deus, a escolha de Deus, ela não está condicionada a algum comportamento humano, alguma atitude humana, mas ela reside única e exclusivamente na ação soberana do nosso bom Deus, na escolha do nosso bom Deus. Ele escolheu para o louvor da sua glória, para o beneplácito da sua própria vontade. Logo, a eleição de Deus ela é centrada no próprio ser de Deus. Ela não é centrada na iniciativa humana, ela não é centrada no comportamento humano, mas é centrada no próprio Deus. Os próximos versículos, que é o versículo de número 6 e o versículo de número 7, então, eles dizem assim: entretanto, vós menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado. Gente, a palavra menosprezar aqui do nosso texto significa desonrar, insultar, tratar com desprezo. Quando nós olhamos o versículo ou a expressão de maneira muito solta, automaticamente nós nos enquadramos, não, mas eu não tenho este comportamento, eu não me comporto assim, eu não insulto, eu não desonro, eu não trato com desprezo. Só que aí eu quero chamar a atenção para vocês, que a palavra menosprezar, ela está situada em 3 esferas. Quais são as 3 esferas em que a palavra menosprezar está situada? A palavra menosprezar, ela está situada na esfera das palavras. Então eu posso menosprezar falando, né?
usando palavras, usando um vocabulário de depreciação a alguém, de colocar alguém para baixo por conta da situação financeira. Mas a palavra menosprezar ela também está relacionada a uma segunda esfera, que é relacionado às ações. Agir, então agir com desprezo. O agir com desprezo pode ser relacionado a um olhar, relacionado a um gesto de maneira muito rude, de maneira muito grossa. Mas aí você poderia me dizer, mas meu irmão, uma vez que a palavra menosprezar ela está situada em três esferas, palavras, ações, você poderia me dizer, mas Adriano, eu sou uma pessoa muito cautelosa, eu não sou uma pessoa preconceituosa, porque eu não utilizo palavras ofensivas, eu não faço gestos ofensivos, mas aí, queridos, nós temos a terceira esfera da palavra menosprezar, que está relacionado aos pensamentos. Então eu posso muito bem ser preconceituoso, eu posso menosprezar o pobre meramente só nos meus pensamentos, ainda que eu não fale nada, ainda que eu não faça nada. Mas se eu penso algo de maneira preconceituosa, se eu penso algo de maneira que está menosprezando o pobre, eu me enquadro na característica ou me enquadro no grupo que Tiago está recriminando. Observem como é muito interessante o conhecimento das expressões e das palavras dentro do idioma original. Então, menosprezar pode ser por meio de palavras, pode ser por meio das ações, mas ela também faz referência aos pensamentos. E aí nós então agora olhamos para o restante do nosso texto. Quando ele diz, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam um bom nome quem sobre vós foi invocado. Ele coloca então três aspectos ou três características daqueles que estavam recebendo honra, sendo que aqueles que estavam recebendo todas as honrarias eram exatamente aqueles que estavam perseguindo a igreja. É importante deixar isso aqui claro. O foco do texto não é ir contra as pessoas de posse, contra aqueles que se opõem ao reino de Deus, ao reino de Cristo, se opõem ao Cristo e são bajulados porque eventualmente eles têm dinheiro. A palavra oprimir significa apertar, levar para os tribunais. Os ricos estavam levando então aos pobres cristãos para os tribunais para serem julgados, porque eles, os próprios ricos, estavam blasfemando o nome do Senhor ou falando mal do nome do Senhor. Então, nosso desafio aqui não é que Tiago está sendo contra a pessoa ser rico. Ser rico não é pecado. Ter uma atitude que é de blasfêmia, ser rico não é pecado. O pecado é agir de maneira contrária ao reino de Cristo, porque aquelas pessoas que possuem o dinheiro estavam oprimindo, estavam levando para os tribunais os cristãos e estavam blasfemando o nome do Senhor. Por isso precisamos olhar para a direção certa. Então eu treino como verdade. É importante estabelecer uma grande diferença entre elogio e bajulação. Não é errado você elogiar alguém, não é errado você reconhecer as virtudes de alguém. O que é errado é você bajular alguém porque aquele alguém possui algum recurso financeiro. A condição, então, financeira não é razão para aprovar ou desaprovar as atitudes de alguém ou de alguma pessoa. Não deve ser o nosso foco. Eu quero fechar, então, citando um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos guarde e nos proteja. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Quero agradecer você que chegou até aqui. Deus abençoe tua vida, Deus te guarde com mais um estudo na Epístola de Tiago. Bom irmão, muito obrigado do fundo do coração. Um cheiro na alma. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima e até logo. Tchau, tchau.